Boa tarde, vamos sentando, encontrando um lugarzinho aqui no nosso palco Florestas Vivas, para a gente continuar a nossa programação do primeiro dia de A Terra. A gente teve um intervalo, conversei com várias pessoas aqui, espero que vocês tenham feito muitas conexões também. E aí eu queria relembrar as 3 perguntas norteadoras, não só do nosso documentário, mas também desses 2 dias de evento, que é: para onde ir quando não existe um plano B? Como falar de crise climática sem gerar ansiedade e o que é progresso para você. E aí, quem quiser compartilhar essas respostas, pensamentos nas redes sociais, marquem o Imaflora, coloquem a hashtag ATerra2025, Imaflora 30 anos, e compartilhem também aqui do nosso evento, para que mais pessoas possam saber o que a gente está discutindo aqui, quais são essas soluções do presente que vão influenciar no nosso futuro. E agora, depois do almoço, adivinhem qual vai ser o tema da nossa mesa? A alimentação. A gente traz uma mesa aqui que vai relacionar clima, comida e território. E aí agora eu queria passar a palavra para o Fabiano Mesonave, que é jornalista, tem uma experiência gigantesca em coberturas na Amazônia, e aí vai fazer a mediação e a condução do nosso painel. Agora a palavra está contigo, Fabiano. Tá. Obrigado a todos por terem vindo. A gente está aqui para discutir agricultura familiar, mudança climática. Estamos com 3 convidados. Aqui na minha extrema, no meu lado oposto, está o Marcos Vinícius Dias Nunes. Ele é agricultor familiar, vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, na agricultura. Nascido e criado em uma comunidade rural no município de Jordânia, Minas Gerais, e a trajetória é profundamente ligada à terra e ao movimento sindical. O Marcos é formado em licenciatura em Educação do Campo e Tecnológica em Gestão de Cooperativas. Aqui, mais perto de mim, eu estou com a doutora Helena Maués, acabou de chegar de Santarém, onde eu já morei, inclusive, atrás do Barro Dado. Ela é promotora de Justiça do Estado e doutora do Estado do Pará e doutora em Desenvolvimento Sustentável. E aqui no meio a gente está com o Arnoldo Campos, meu conterrâneo do Paraná, economista, sócio fundador da GEMAC Consultoria, atualmente é diretor executivo da CONAB, né, Companhia Nacional de Abastecimento, e os seus temas principais são sistemas alimentares, segurança alimentar e nutricional, abastecimento agroalimentar, desenvolvimento rural sustentável, agricultura familiar, mercados responsáveis e reforma tributária. Lá na minha terra, Deus, o mundo e a sua obra na terra. Né? Então, Marcos, a gente vai começar com você. Né? A gente está atravessando, saiu de um ciclo difícil de seca no Brasil inteiro, uma seca histórica, né, que afetou o país inteiro. Minas Gerais foi um dos estados mais afetados. E a gente está tendo hoje, esse ano, entre aspas, um ano, entre aspas, normal, né, que é que a gente não sabe mais o que é normal, mas, enfim, um ano mais parecido com os da nossa infância, talvez, seria isso. E eu gostaria de perguntar para você como é que foi o ano passado para os agricultores da CONTAG, para os agricultores de Minas, e como é que as políticas públicas responderam a esses desafios que a agricultura familiar enfrentou no ano extremo de 2024 e no ano anterior, que também foi duro, de 2023. Eu vou ficar de pé? Sindicato. Pessoal, boa tarde. Primeiro, parabenizar e agradecer a Imaflora pelo evento e também pelo convite da gente estar aqui participando e, de uma certa forma, contribuindo com o debate. Eu vou usar aqui como referência, mas eu vou trazer alguns pontos no sentido que o Fabiano traz, que eu acho que é importante. Vamos... só de forma rápida aqui, né, a CONTAG é uma entidade que tem 27 federações e mais de 3 mil sindicatos, né, e que nessa sua caminhada de mais de 60 anos, muitas conquistas e muitas lutas do ponto de vista das políticas públicas, né, do PRONAF, do PENAI, do PA, que inclusive quando a gente fala de comida de verdade, quando a gente fala de segurança alimentar, que é uma luta muito grande nossa.
Alguém depois vai controlando o tempo aí, acho que 10 minutos. De forma também rápida, com relação à agricultura familiar, né? Quando a gente fala de quem que é a agricultura familiar, né? A gente tem uma legislação que define esse perfil de agricultores familiares, que estão lá nas comunidades, e que, inclusive, hoje é responsável por mais de 70% dos alimentos, né, que vai para a mesa dos brasileiros, né, dentro do nosso país, pela força de trabalho, e aí não é empregado. Na verdade, isso é dados do IBGE, né, de mais de 10 milhões de pessoas que estão na atividade. Porque o campo ele não é só um espaço de trabalhar, de produzir, mas ele é um espaço de viver, de lazer, de sobreviver, de ter o momento cultural de atividades ali também, né? Assim como as áreas, quando a gente pega, né, a maioria dos estabelecimentos são da agricultura familiar, né? Então, ali, 77%, só tanto que ele ocupa cerca de 23% da área. E, geralmente, boa parte dessas áreas são áreas de menor qualidade, né? Com qualidade inferior à do que hoje está com um grande produtor. E aí eu queria até alguns desafios que a gente tem hoje, né? Que é o modo de vida da sociedade e seus reflexos no campo, nas florestas e nas águas. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, os grandes projetos, né, mineração, ali uma foto, inclusive eu tirei na época, logo depois do crime de Brumadinho, dos agricultores que foram atingidos pela mineração, né, a questão, às vezes, de uso de agrotóxicos em grande quantidade, às vezes, por grandes proprietários, que atinge os pequenos, é um outro desafio que a gente vive hoje. A questão hoje da ausência, né, da assistência técnica, né? Alguns programas que existem, eles ainda são um pouco limitados para atender a agricultura familiar. Quando a gente pega, por exemplo, o Plano EBC, que é desenvolvido hoje pela Embrapa, né, que é trabalhado por outras entidades também, mas que, às vezes, quando você pega o pequeno agricultor familiar, às vezes ele não é beneficiado com esses programas. E aí, quando a gente fala de crise climática, se a gente pegar ali, tem um dado que 95% das percas que a gente teve na agricultura, elas geralmente ou é por seca, ou ela é por excesso de chuva, né? E a gente, como você disse, a gente teve esse ano um ano equilibrado, assim, mas nossos agricultores têm sofrido. Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente tem visto nos meios de comunicação aí, como que tem sido atingido a agricultura. Em algum momento, o excesso de chuva dá perca, ou em algum momento, a falta da chuva. Então, isso é muito desafiador, porque a agricultura familiar que está produzindo alimento, e aí eu vou falar do agricultor familiar que é o menor, do ponto de vista de tamanho, o salário dele é o que ele trabalha, o que ele comercializa de sua produção. Então, se ele não comercializa, ele não tem salário, ele não tem o financeiro para poder se sustentar. E aí, a questão hoje que a gente está vendo, que é os meios tecnológicos, a mecanização e a própria inteligência artificial, do ponto de vista geral, que está na nossa vida como um todo, seja do campo, cidade, como que isso está influenciando o nosso modo de vida, de um ponto de vista geral, né, e influenciando nos territórios, né, a nossa alimentação e assim por diante. E aqui a agricultura familiar como parte da solução para as mudanças climáticas, né? Nós estamos falando em mudança climática, né, na alteração do clima, né, dos grandes poluidores, e quem paga essa conta, e aí a agricultura familiar está no meio disso, né, a agricultura familiar, porque ela está produzindo alimento. E aí a gente tem hoje as práticas sustentáveis, né, as práticas agroecológicas, onde elas, né, capturam o carbono, ela preserva a floresta, ela preserva o solo, né? Você pega o SAF, né, o consórcio ali, que você tem várias culturas que está protegendo o solo, né? Está capturando carbono e mantendo ali, que são possibilidades. A preservação da biodiversidade e do ecossistema. Um outro desafio hoje, que é muito debate interno nosso, do próprio movimento, que é a questão da sucessão rural. Quando eu falava assim, a gente fala de campo, é campo com gente, né? E aí, campo, floresta, as águas, e aí a questão da sucessão rural, as pessoas que estão no campo, né, que têm as suas propriedades, seus estabelecimentos, como que a gente pensar em uma sucessão de quem é que vai continuar aquele trabalho no campo, trabalhando, produzindo alimentos. A participação das mulheres, né, o uso eficiente dos recursos naturais, a resiliência, né, que é a convivência com a seca também, que é um dos desafios. Você pega o Nordeste, né, as pessoas que estão ali, que estão vivendo, estão produzindo alimentos,
não se acaba muitas vezes com a seca, mas se você convive com ela, e existem muitas tecnologias hoje que é possível, né? E de manhã, quando eu perguntei da questão do fundo, né, dos recursos, é justamente isso. Às vezes precisa de subsídio, precisa de ajuda para fazer essa convivência permanecer ali no campo. E a questão do extrativismo, né, da coleta sustentável, né, quantas famílias hoje que convivem, que vive da floresta, que vive do cerrado, né, que consegue conviver, manter a floresta de pé, esses agricultores familiares, e a gente tem uma boa parte deles que não tem um incentivo, não tem um apoio. Quando você pega a questão dos créditos, por exemplo, muitas vezes esses créditos que vão, boa parte hoje tem socializado, muita gente tem recebido, por exemplo, no caso do crédito específico do Pronaf, mas você ainda tem limitações que acaba esse crédito ficando com quem já está mais consolidado, com quem tem a questão ali do documento da propriedade, mas você tem uma cota significativa de pessoas que ainda não acessa esses programas, essas políticas. Quando a gente fala, por exemplo, do PA, do PENAI, é um programa excelente, né? Mas ainda a gente tem gargalos, né, do ponto de vista estrutural, de quem está na ponta, ou do ponto de vista estrutural da agricultura familiar, que tem limitação por questões tributárias, por exemplo, da formalização. E caminhando aqui para o fechamento, né, pela questão aqui do tempo, são experiências, né, aqui é Milho Crioulo, que é um projeto crioulo, que é uma produção que se tem, e a gente tem N experiências aí pelo país, que é onde você produz a semente crioula, você captura, né, sementes que a princípio estavam se perdendo, e você vai passando de geração em geração, né? Aqui está exemplo principalmente do milho, né? Assim como também essa experiência aqui de uma cooperativa, né, que é a questão, né, da implantação de sistemas agroflorestais, né, da coleta, do extrativismo, como forma de você preservar o meio ambiente, você coletar o carbono, de você manter a floresta de pé. Então, são experiências que mostram que é possível, sim, a gente poder conviver e a gente poder manter esse planeta. Só antes, ali tem uma coisa que eu queria colocar, que nós estamos com a COP, né, agora, esse ano. E aí, na COP, esperamos menos discurso e mais recursos para a agricultura familiar, tendo o reconhecimento do seu tamanho do seu tamanho e da sua importância. Porque, às vezes, muito se fala, e às vezes se libera milhões ou bilhões em dinheiro, em dólar, em real, mas, na verdade, esse dinheiro ele se perde, sei lá, libera 100 milhões, esses 100 milhões, quando chega na ponta, ele chega 10, chega 5, ele se perde no caminho. Então, quando a gente está discutindo meio ambiente, preservação, a gente deixa muito esse pedido para que as pessoas pensem no fim, lá quem está na ponta produzindo, trabalhando. Eu estou falando isso como agricultor também, né? Eu sou, igual falei, numa comunidade rural em Jordânia, e a gente é extrema com o sul da Bahia, né? Então a gente tem ali tá na transição. Então a gente, por exemplo, produz cacau, produz outros alimentos lá, e você vê que muitos agricultores, às vezes, o máximo que eles conseguem acessar é um Pronaf B, aqueles pequenininhos. Então, como que a gente vai avançar se tem muito discurso e pouca prática, pouco recurso para poder ser executado? Então, essas contribuições que eu queria deixar aqui na mesa, espero contribuir com o debate, mais uma vez, parabenizar a Imaflora pelo evento. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. É difícil um palestrante que fala menos do que o tempo. Então, vai ser bom porque a gente vai ter mais tempo para perguntas, para debater. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Irena Maués, que ela vai falar, a gente, né, geralmente a imagem do Ministério Público é só ação judicial, né? E a atuação do Ministério Público, especialmente da Amazônia, vai muito além disso, né? E eu vou passar então a palavra à doutora Irena Maués, que tem uma experiência muito grande, né, com a rede de catrapovos, né, que busca fortalecer a agricultura familiar e o direito à alimentação na região norte. Muito obrigada. Está funcionando, né? Vou falar em pé também. Não trouxe apresentação, mas eu acho importante a gente falar aqui, né, voltado para todos. Eu me chamo Irena Mello, como já foi apresentada, Irena Maués Corrêa de Mello, promotora de Justiça Agrária no estado do Pará. Gostaria assim, de contar um pouquinho desse contexto do que é
do que são as promotorias agrárias no estado do Pará. São promotorias regionalizadas, ou seja, nós tomamos conta de inúmeros municípios, nós não somos um promotor local. Então, por exemplo, a nossa região agrária, onde eu sou titular, que a sede fica em Santarém, ela envolve 19 municípios. E, para quem conhece o estado do Pará, é praticamente a metade do estado do Pará em termos territoriais. Então, nós envolvemos o quê? Nós somos só um promotor agrário? Não, agrário e ambiental, porque na Amazônia a gente não tem como desconectar a questão agrária da questão ambiental. Então, nós estamos com florestas, nós estamos com populações tradicionais que protegem essas florestas, e nós estamos com um desafio muito grande, que é o que traz o Imaflora aqui, nesse momento, nesse palco e nos outros palcos de discussão sobre conservação e preservação florestal e a questão da segurança alimentar. Porque todos nós vamos ter que continuar nos alimentando, mas também nós precisamos proteger o clima. E dentre os falsos dilemas que se colocam pela Amazônia, por exemplo, entre um deles, né, que eu já ouvi, com certeza todos vocês já ouviram, que a Amazônia ela é um lugar desabitado, um lugar longínquo, quero dizer, nunca foi. Hoje já existem registros, inclusive, que até a própria floresta, o tipo que a floresta é construída, vem de manejos de antepassados indígenas, dos nossos antepassados indígenas. Então, nós temos muito ainda o que aprender com a construção do território da Amazônia. Então, ela não é um lugar desabitado, e se hoje ela é um lugar de ativo, como a gente pode até falar da financeirização da natureza, né, do mercado de carbono, seja ele voluntário, seja o jurisdicional, nós temos que falar das nossas populações. E essas populações foram quem conservaram, e isso está provado em todos os estudos mais avançados que a gente tem, por exemplo, inclusive nos maps. Eu vou dar um exemplo aqui do MAP Biomas. O MAP Biomas fez um estudo que as terras públicas destinadas, e aí eu vou fazer um recorte, para as indígenas, em 20 anos, apenas 1% de desmatamento. Então, vejam bem, se nós temos territórios, terras públicas ainda não destinadas, nós precisamos destinar, seja para unidades de conservação, seja para indígenas, seja para a população quilombola, seja no reconhecimento da territorialidade ribeirinha, por exemplo, das áreas de várzea. Não sei se todos já ouviram falar no que são as várzeas da Amazônia. Né? Por que isso tem a ver com a alimentação e com a segurança alimentar? Tem tudo a ver. Assim como o nosso colega aqui da CONTAG, né, com muita experiência, muita expertise do Sul e Sudeste, dentro de um ciclo de agricultura familiar, que é bastante conhecido por nós, aconteceu, né, no Sul e no Sudeste, hoje nós temos que pensar o ciclo de agricultura familiar para a Amazônia. Se a gente quer conservar a Amazônia, conservar a cultura alimentar da Amazônia e a soberania alimentar da Amazônia. E o que envolve isso? Envolve nutrição adequada para crianças e adolescentes e juventude, e aí que entram os nossos mercados institucionais, como as políticas públicas já existentes, e envolve principalmente o quê? Esse renascimento e essa valorização da nossa etnogênese. Porque nós temos muitos tipos de cultura alimentar, vou dar exemplos de alguns que vocês conhecem, como o açaí, como o cupuaçu, que são questões culturais na Amazônia e que são nutricionalmente também adequadas para um cardápio. Então, entrando na questão da mesa de diálogos da Catrapovos Pará, ela vem de uma experiência onde eu iniciei um processo de articulação participativa a partir do Ministério Público, levando em consideração que o Ministério Público, muitas vezes, é colocado como um quarto poder. Né? Nós temos o Executivo, Legislativo, Judiciário, e o Ministério Público como um quarto poder no sentido de fiscalização e, muitas vezes, de acusação. Mas o Ministério Público brasileiro, a partir da Constituição de 88, ele tem um novo perfil, que é um perfil de induzir e construir também, em conjunto, em colaboração, políticas públicas. E onde é que entra isso na Constituição Federal? Quando você vai ler o artigo 6º da Constituição, que vai falar sobre o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito ao lazer, que tudo aqui a CONTAG vem trazendo, né, que o campo é isso, é lazer, é cultura, é alimentação, né, é vivência. Então, tudo isso está previsto na nossa Constituição. Os indígenas são brasileiros, os quilombolas são brasileiros, os extrativistas de castanha e da seringa são brasileiros. Então, eles estão todos sob a égide da Constituição Federal. O que precisa é que nós
consigamos interpretar a legislação a partir das realidades, e não o contrário, tentar impor. Então, com a realização da Catrapovos Pará, o que eu percebi? Que a articulação ela tinha que vir da participação social. Eu precisava realizar, antes de induzir a política, inúmeras audiências extrajudiciais para entender o que aqueles povos da floresta precisavam. E, depois disso, entender o que o poder público, que era quem tinha o poder e o orçamento de fazer a política pública, precisava. E aí eu falo para vocês, eu não gosto de usar essa questão, que foi simplório, né? Porque nada é simplório. Mas se vocês souberem que o meu ponto inicial, nodal, foi modificar o momento em que o cardápio do PENAI era feito. Porque o que acontecia? Quando sai a chamada pública especial para povos e comunidades tradicionais, o cardápio já vem pronto pela nutricionista, ou vinha pronto pela nutricionista. E aí eu passei o quê? A fazer com que as secretarias de agricultura, tá, dando assim um exemplo concreto da minha atuação, que as secretarias de agricultura, elas levantassem o que as comunidades produziam. Então, elas produziam castanha, elas produziam açaí, elas produziam mandioca, elas produziam cupuaçu. Isso tinha... Elas pescavam, com certeza. Elas pescam bastante. Então, elas criavam galinha no quintal, com certeza também, galinha caipira. E muitas outras coisas. Elas tinham hortas suspensas na várzea para que, quando viesse a água, né, porque são 6 meses de cheia, 6 meses de seca, essas hortas pudessem sobreviver? Sim, elas tinham essas hortas para que sempre tivesse as verduras, né, couve, enfim, alface. Então, tudo isso precisou ser levantado antes pelas secretarias municipais de agricultura. Depois, você passa para o cardápio da nutricionista, que é assistente técnica, e, posteriormente, você lança a chamada pública especial. E aí, gente, não tem erro, eles conseguem participar, né? A gente não fica dentro daquela perspectiva de que, não tem participante, então eu vou comprar do supermercado. Não tem participante, então eu vou comprar, né, dos grandes, que ninguém aqui também tem nada contra os grandes. A questão é, vou falar especificamente um pouco do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma política pública longeva de mais de 60 anos, PENAI. O PENAI, antes de se falar em ação afirmativa no Brasil, o PENAI já era uma ação afirmativa, para conectar o quê? A alimentação adequada para os estudantes e firmar o homem no solo, a pessoa que era da reforma agrária. E aí, depois do PENAI, ele vai evoluindo para quilombolas, para indígenas, agricultores familiares. Eles fazem tudo em regime de agricultura familiar. Porque eles são quilombolas ou indígenas, eles não são agricultores familiares? Não, são familiares também. E aí, o que a gente passa a perceber? Que existe uma névoa dentro do poder público, dentro da burocracia, e daquela burocracia importante, porque a burocracia ela é importante para o serviço público, mas a burocracia ela deve ser o quê? Destinada para a finalidade dela, que é atender aquele beneficiário. Quem era o beneficiário? Era o agricultor familiar, seja ele indígena, quilombola, ribeirinho ou extrativista. Então, a nossa questão, quando a gente lança um novo projeto lá no estado do Pará, chamado Projeto Conexão de Direitos Amazônicos, é justamente para a gente ligar essas pontas, mas ligar de uma forma coesa, uma forma coerente, sempre a partir da legislação, mas buscando não só a questão do PENAI, mas outras políticas públicas, como, por exemplo, o PRONAF-A, o PRONAF-B, porque para a gente é importante que essas comunidades elas tenham a possibilidade de manter o seu modo de vida, certo? Mas, principalmente, delas também terem acesso a uma tecnologia de ponta. Porque existe tecnologia de ponta para a agroecologia, vocês sabiam? Que não é sem a utilização de defensivos agrícolas ou de agrotóxicos? Existe. E muitos deles já praticam os saberes sem sequer serem reconhecidos. Então, tudo isso liga a essa questão da mudança climática, da preservação da natureza e, principalmente, da garantia dos alimentos à nossa mesa. Não só às crianças, mas a todos nós, já que a agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação de todos os brasileiros. Então, assim, acho que essa é a minha fala inicial. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Bom, o Marcos mencionou a COP30, a doutora Helena mencionou o açaí,
Eu estava conversando com o Arnoldo aqui antes de começar, né, de como a gente podia ilustrar a fala do Arnoldo. E a gente chegou à conclusão que um bom exemplo disso foi a polêmica da semana passada, quando a COP30 proibiu a entrada de açaí em Maniçoba, tacacá. Na COP30, coitado de quem fez isso, porque levou uma sova dos paraenses, e eles já voltaram atrás, né, na área oficial hoje, vai ter, voltar atrás, vai ter né, esses produtos da agricultura familiar, de cadeia curta, eles vão ter acesso à fantástica culinária paraense na área oficial. Doutor Arnoldo, a partir disso, né, você pode mencionar quais são os desafios, né, que a Conab enfrenta para encurtar essas cadeias, para fazer chegar alimentos de qualidade, para que a agricultura familiar possa abastecer quem está mais próxima dela? Bom, boa tarde. Muito obrigado aí, Maflora, por essa oportunidade e estar participando dessa mesa, né? Então, importante. E eu acho que, como superar esse desafio, eu vou fazer um parênteses inicial, que eu acho que tem uma ilustração de como o Brasil vem enfrentando os desafios, porque quase tudo que deu certo no Brasil é depois que o Brasil se democratizou, né? E a gente tem uma promotora de justiça aqui, fazendo essa fala que ela acabou de fazer aqui, que caberia perfeitamente nos movimentos sociais, né? Com o foco na Constituição, nos direitos, no cumprimento dos direitos, no acesso às políticas públicas. Se fosse há 40, 50 anos atrás, o sistema de justiça não estava fazendo esse tipo de discurso, né? E nem tampouco os movimentos sociais tinham direito à voz, né, como tem hoje na formulação de políticas públicas. E nem o Poder Executivo, que modestamente aqui, humildemente, estou representando pela Conab, né, que é o governo federal. Então, o Brasil ele tem experimentado um desenvolvimento institucional nas suas várias frentes, no judiciário, no legislativo, no executivo, na sociedade, com todos os defeitos que temos muitos, né? E cabe registrar que ninguém lá de fora tem que dar palpite sobre esse processo aqui dentro, né? Então, estão querendo atrapalhar justamente esse funcionamento, que na nossa realidade, na nossa dinâmica, é assim que nós vamos continuar nos desenvolvendo, com diálogo, participação crítica, né? Tropeçando, levantando e continuando. E no caso dos sistemas alimentares, nós temos um sistema alimentar que não é mais brasileiro, né, faz muito tempo, ele está muito integrado, né, nos sistemas alimentares globalizados, vamos dizer assim, mundializados, e que, de certa forma, estão sofrendo de doenças crônicas profundas, né? Os nossos sistemas alimentares dominantes, porque quando a gente fala quem abastece a comida de Manaus, de Belém, de Cuiabá, de Recife, de Fortaleza, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, são sistemas dominantes, né? Não é a agricultura familiar isoladamente ou os povos e comunidades tradicionais, nós estamos vivendo uma tensão. Os nossos sistemas alimentares estão na raiz da crise climática. Se pegar o caso do Brasil, quem mais emite disparado é o sistema alimentar, lá na sua base, né? É através do desmatamento que se emite mais, a mudança no uso da terra que se emite mais. Então, a gente tem uma doença aí na forma como o sistema se reproduz e que se manifesta no clima. Mas também tem uma doença que se manifesta no corpo. O que a gente come, né, tem mais gente que morre pelo que come do que morte de gente que é matada, né? Tem muito mais gente que morre de doença crônica não transmissível, diabetes, hipertensão, cardiovascular, né, decorrente da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis relacionadas a vários tipos de câncer, que tem a ver com o que a gente come, né? Então, a gente também tem uma doença na saúde do nosso corpo, na saúde do planeta, né? A própria fome é uma manifestação dessa doença do sistema alimentar.
Então, tem diversas pessoas discutindo o que é chamado aí de sindemia global, onde fenômenos correlacionados têm a ver com a crise climática, tem a ver com a crise de saúde no planeta e tem a ver também com a fome, a desnutrição. Então, parte disso tem a ver como a gente desenha os nossos sistemas alimentares, né? E a Conab, que está, eu estou na Conab, né? Eu não sou funcionário público e estou diretor da Conab, me foi colocado esse desafio de tentar mudar um pouco ajudar de alguma forma, junto com vários outros atores dentro do governo, como que a gente redesenha esses sistemas alimentares para valorizar esses circuitos que são mais locais. E, novamente, sem uma solução democrática, não vai ser possível. Então, o município tem um papel. Qual é o papel do planejamento do sistema alimentar na Prefeitura de Manaus? Na Prefeitura de Belém? Como você hoje planeja o transporte coletivo intermunicipal aqui em São Paulo? Tem toda uma articulação com os vários municípios aqui do entorno. O sistema de saúde, aonde que tem um hospital que vai atender um determinado território, aonde que vai ter uma especialidade, como que se distribui as unidades básicas de saúde, enfim. O sistema de saúde olha para o território, não só no município, para o território, né, como um todo. Então, você hoje tem vários exemplos de planejamento intermunicipal, mas quando a gente fala de alimentação, não tem nenhum. Foi abandonado praticamente todo o planejamento do desenvolvimento dos sistemas alimentares. Foi totalmente deixado ao sabor dos mercados. A própria Conab hoje, como uma ferramenta desse processo, ou desse conjunto de possíveis soluções, é extremamente precária. Né? Se na área do petróleo você tem uma Petrobras para planejar, se na área financeira você tem um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, se o sistema elétrico tem diversas estruturas que trabalham no desenvolvimento de soluções, no setor de alimentos, o Brasil é extremamente carente de uma estrutura que seja capaz de dinamizar esse processo de planejamento e busca de soluções que permitissem a gente, por exemplo, ter um mínimo de racionalidade num circuito de abastecimento alimentar. Hoje tem muitos municípios que compram a produção aqui da CEAGESP. Muita coisa vai para a região norte saindo daqui da CEAGESP. Às vezes sai da região norte, vem para a CEAGESP e é capaz de voltar para lá. Porque não tem uma racionalidade nesse planejamento para que a gente possa ter, por exemplo, os circuitos curtos valorizados. Né? Então, eu acho que, lógico que tem elementos interessantes. Né? Dentro da nossa dinâmica, a gente tem que reconhecer que se o agronegócio é o que é no Brasil, é porque teve um conjunto de políticas públicas articuladas. Sem o crédito público, não tinha agronegócio no Brasil. Sem a política tributária, que dá um monte de isenção, não tinha agronegócio no Brasil. Sem a política de infraestrutura, de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, pega a 163 e várias outras que nós fizemos, não tinha agronegócio no Brasil. Pega a Embrapa, sem o sistema de desenvolvimento tecnológico, não tinha agronegócio no Brasil. Então, se a gente quiser ter um novo sistema alimentar, não é só com uma ou outra ferramenta. A gente tem um gostinho com o PAA, que compra local, tem um gostinho com o PENAI, que determina as compras da agricultura familiar, mas é muito pouco. Então, eu acho que como desafio, né, eu tenho provocado sempre, né, eu trabalhei assessorando ali o Associabil em algum período ali curto, né, na trajetória, trabalhei com a MMA, com a MDA como consultor, agora estou na Conab. Eu acho que a junção do mundo da agricultura familiar com o mundo ambiental, socioambiental, é estratégico para que isso aconteça. Né? Essa pauta aqui, agricultura familiar, sustentabilidade, meio ambiente, falta só trazer o mundo urbano, porque a questão do alimento ela se decide no espaço urbano. Então, a gente ainda é muito do mundo da oferta. Eu acho que o que agregaria um valor adicional é como que a gente envolve os atores que estão nesse mundo urbano para participar dessa construção de circuitos de abastecimento que possam valorizar mais. Né? E aí no urbano tem as prefeituras das grandes cidades, o poder público ali metropolitano,
mas também os atores sociais e econômicos que estão envolvidos ali, né? Para que a gente possa, quem sabe, dar passos na direção de um sistema alimentar mais saudável e sustentável. Enfim, uma provocação aqui para o nosso debate. Obrigado, Arnoldo. Essa logística irracional, eu morei muitos anos na Amazônia. No supermercado de Manaus, eu comprei no supermercado mais próximo de casa, castanha do Pará, da Amazônia, né? Tem que falar da Amazônia. Castanha do Brasil. Não, mas que também está na Bolívia, então acho melhor falar Amazônia. Castanha da Amazônia, embalada no Rio Grande do Sul, né? Eu já fui em território indígena do Acre, na beira do Rio Juruá, que eles comiam sardinha importada. Então, realmente tem uma irracionalidade muito grande. Mas agora a gente vai abrir para o público e a gente vai começar pela conterrânea aqui da doutora Helena, a Fafá. Cadê a Fafá? Está aqui. Ela vai fazer dar o pontapé inicial para a participação de vocês. Boa tarde a todos, a todas e todes. Quero parabenizar esse painel maravilhoso, os nossos palestrantes, que traz um tema super relevante para nós que moramos ali na Amazônia. A gente fica super orgulhoso de participar desse papo. Riquíssimo, né, doutora Helena? Doutora Helena, ali de Santarém, tive a honra de conversar, de levar o convite do Imaflora. Muito obrigada por estar aqui, todos vocês. A doutora Helena, ela vem dessa luta, ali a gente vem acompanhando muito de perto, está sempre nos eventos, onde a doutora traz essa discussão de que os modos tradicionais de vida são saudáveis, né, sustentaram gerações e continuam sustentando, e que tem que se diminuir as burocracias para que a gente possa avançar com a agricultura familiar, com o extrativismo e com a comida da terra, culturalmente falando, né? Arnoldo traz aí a Conab mostrando toda essa forma de se utilizar uma comida mais saudável, né, sair dessa sistemática que causou adoecimento, né, tanto do solo, da floresta, quanto das pessoas fisicamente. E o Marcos vem mostrando toda essa desenvoltura das problemáticas a partir da agressão ambiental, e, na contramão disso, traz aí a agricultura familiar, né, com um alimento da terra, com um alimento cultural, com um alimento saudável, que pode enriquecer tanto a nossa população, nossas crianças aprenderem melhor, enfim. Diante disso, eu trago a primeira pergunta e depois posso abrir aqui para o público e aí ver como é que serão respondidas essas perguntas posteriormente. Mas, diante desse comentário, eu gostaria de trazer uma provocação, né? Como que podemos trabalhar essa valorização, né, nas nossas ações, e aí eu digo em todos os espaços que fomentam essas discussões e fazem ações de campo também, e que articulam recursos internacionais e nacionais, né, para os projetos. Como que é possível se fortalecer essa soberania alimentar, né, dar mais garantia de uma comida melhor no campo, fortalecer a agricultura familiar, aumentar essa produtividade, conectar com CONAC, com CONAB, e trazer essas políticas públicas mais evidenciadas, e como dar escala a tudo isso, colocando no topo da discussão a agroecologia? Pode começar? Tá. Por sugestão aqui dos meus colegas, a gente vai acumular algumas perguntas aqui. Vou começar da esquerda para a direita. Vou começar por você, de verde, depois você. Uhum. Tem um microfone aí? Tem ali. Tá. A gente vai fazer bloco de 3 perguntas, então vou pegar essas 2 primeiras, mais com a fala da Fafá, e a gente abre para os palestrantes. Olá, sou Ana Neto, eu atuo na Rede Conexão Povos da Floresta, agradeço novamente o convite da Imaflora. Acho que indo no Como Podemos, né, que a colega trouxe, a gente trabalha no Conexão levando segurança digital e internet para comunidades quilombolas, indígenas e extrativistas. Como que vocês acham que essa conectividade pode acelerar esse processo de escala?
Como que a gente pode chegar nas 1.800 comunidades que nós temos conectadas à nossa rede atualmente, para fazer com que elas saibam mais sobre essas iniciativas, como que a gente consegue prepará-las para que elas consigam submeter, né, os seus projetos, né, estejam regularizadas com os seus CNPJs, e colocando também o Conexão Povos da Floresta, através do GT de Empreendedorismo, à disposição, para a gente co-criar esses processos com COIAB, CONAC, CNS, que são as organizações norteadoras. Obrigada. Essa pergunta é dirigida a alguém ou é para a mesa em geral? Eu acho que é para a mesa, Tá. né? Assim, pensando no Ministério Público, na CONAB, né, e nos movimentos sociais que lá estão, como que a gente pode, a partir dessa perspectiva, complementar, porque eu acho que é a partir dessa complementaridade que a gente vai estruturar políticas públicas. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Sou Matheus Feitosa, membro do Flash de Valor, sediado lá em Santarém. Minha pergunta para a doutora Helena, entender um pouco que o recurso do PENAI, né, ele, na maior parte dele é federal, né, e os municípios têm que complementar, né, com o seu orçamento para a compra da alimentação escolar. Então, como que o Ministério Público pode apoiar, né, para que os municípios, de fato, prevejam no seu orçamento recursos para que sejam incrementados dentro da lei do PENAI? Porque, de fato, a gente vê que pode faltar, né, merenda, porque falta dinheiro, né? Então, um pouco de como o Ministério Público pode apoiar ou fomentar os municípios preverem em seus orçamentos recursos para a compra dos alimentos, né? Que não fique só o recurso que vem do governo federal. Tá certo. Tá, vamos começar, então, da doutora Helena e Eu vou começar, seguindo. então, que eu vou fazer uma síntese, né, do que foi perguntado por todos, e mais respondendo logo do Matheus, porque o dele foi mais objetivo, né, e é sobre realmente o funcionamento do PENAI. E isso é uma situação que o Matheus traz que é muito importante. Nós, como Ministério Público, ao mesmo tempo que a gente induz uma política pública, a gente fiscaliza a política pública, né? Então, nós temos um papel de fiscal da lei. E, para que a gente simplesmente não chegue ajuizando ações civis contra os gestores, por improbidade administrativa, porque está violando o princípio constitucional, porque está violando o princípio legal, né? Porque o funcionamento do PENAI ele suplementa, ele não é... E os prefeitos, eles querem fazer só do PENAI, do valor do PENAI, a alimentação municipal. Né? Tanto que, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Existe no estado do Pará o Programa Estadual de Alimentação Escolar, que funciona nas mesmas bases do PENAI. Mas o que é? É o Estado, ele faz o alimento e também pode ser complementado pelo PENAI. Então, existe PEAI e PENAI para as escolas estaduais. Isso ainda não existe os programas municipais. E, por sinal, Matheus, este ano, no início desse ano, como esse ano é um ano de PAA, né, que é nossa lei orçamentária, que vai de planejamento essencial, nós criamos lá em Santarém, para a região agrária, um projeto chamado Agroorçamentando, que é justamente explicando essa necessidade de uma rubrica para segurança alimentar e agricultura familiar nas legislações municipais do PAA. Porque, se a gente tiver isso disposto, as outras leis orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elas obrigatoriamente têm que seguir as diretrizes do PAA, porque o PAA é planejamento e diretriz, né? Então, vejam como uma promotoria agrária, uma promotora agrária, ela não está apenas na questão dos conflitos fundiários, né, das fraudes cartorárias, nada disso, né? A gente tem que saber orçamento, saber política pública, para que, de fato, a política de agricultura e agrícola chegue aos destinatários. Então, assim, a gente está com esse movimento, já fizemos uma audiência pública e agora a gente está monitorando esse nosso projeto e muitos já nos responderam, dos 19 municípios, acho que pelo menos 7, mas é porque, gente, é bem complicado assim, essa organização municipal. A gente ainda carece de muita estratégia, né? Até mesmo de orientação e assessoria jurídica nos municípios do oeste do Pará. Mas eles já respondem, já pelo menos fazendo as audiências públicas que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, prevê para as leis orçamentárias. Então, algumas já foram realizadas e já colocaram nos seus planos a agricultura familiar e a segurança alimentar, que é o que vai levar a esse fomento do PENAI, essa Constituição. E, quem sabe, talvez, até um plano municipal de alimentação escolar, que é o nosso desejo como uma rubrica final para os municípios todos. Isso seria um ponto.
Quer que eu comente as outras 2 perguntas também? A gente tem tempo. Tem pode tempo? perguntar. Então tá bom, para também não só eu dominar, né, a fala. Bom, muito obrigada. Eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Quando eu comecei a visitar as comunidades, né, ribeirinhas, extrativistas, indígenas e quilombolas, assim, não só essas, tem muitas outras comunidades tradicionais, mas o que eu percebi? Que quando você fala em escala de produção, que seria assim, um aumento da produção, não necessariamente isso gera o valor social que é desejável para aquela comunidade. O que eu quero dizer? Nem sempre o aumento do dinheiro, o aumento do capital que ela ganha, é aquilo que vai satisfazê-la enquanto comunidade, enquanto território vivo, né? Dentro daquela perspectiva de atividades e ações de um determinado território. Então, por exemplo, o que para a comunidade, de uma comunidade quilombola, quanto mais ela produzir mandioca, castanha ou agricultura, para ela se concretizar ali e participar do PENAI de uma forma pujante, né, e receber mais valores, para uma comunidade indígena não é da mesma forma que é visto. Então, a gente também não pode, enquanto Ministério Público, suplantar a autodeterminação dos povos, porque a Convenção 69, a chatice do mundo jurídico, né? Mas sempre a gente se referencia em uma Convenção Internacional de Direitos Humanos, ou mesmo a uma Constituição Federal. Mas a Convenção 69 da OIT, ela vai muito além das questões de consulta livre prévia informada, mas ela traz essa questão da autodeterminação dos povos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que solucionou, ou pelo menos está em vias de solucionar, para a várzea de Santarém? Existe uma determinada área onde eu tenho 33 agricultores familiares, cada um com seu espaço, chamado dentro de um projeto de assentamento extrativista de várzea. Tá? Então, eles mesmos se organizam, então tem uma auto-organização. E eu tenho 18 escolas municipais. Então, o que nós fomentamos? A questão do autoconsumo, do conceito de autoconsumo. E que aquelas 33 comunidades ribeirinhas forneçam para aquelas 18 escolas do território. Isso antes era impensável, era uma licitação só. E a lei nunca disse, desculpa, não chama nem licitação, tá, gente? É chamada pública. A lei nunca disse que tem que ser uma chamada pública por ano, mas os municípios sempre fizeram uma chamada pública. Mas sempre foi feito assim, doutora. Sempre foi feito, mas não quer dizer que tem que ser feito assim. Por outro lado, é todo o tempo que tem banana na várzea? Não, porque tem uma hora que é cheia, não tem como plantar, né, não tem como colher. Então, eles vão fornecer banana durante os 200 dias letivos? Não, eles vão oferecer outro tipo de alimentação, que é o pescado, por exemplo. E é isso que eu falo, que não é desburocratizar, mas é você pensar a política pública a partir do verdadeiro território. Que isso não era pensado antes, né, de quando a gente começa a visualizar catrapovos. Então, essa questão da escala, ela é um pouco, digamos, relativa, né? Em que termos que a gente pode pensar as cadeias curtas e, principalmente, pensar no desenvolvimento local. Porque a gente tem que pensar no desenvolvimento local. O PENAI, as bases dele são para desenvolvimento local. Tanto que ele diz assim, você faz uma pesquisa de preço numa área local, aí, se não tiver aquele produto, você pode passar para o regional e você pode chegar até o nacional. Mas a lei própria, ela já vem dizendo isso, porque o PENAI está baseado em que objetivo da Constituição Federativa, da República Federativa? Lá no artigo 3º da Constituição Federativa. Objetivo, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, a nossa Constituição, ela vem de ponta a ponta, e eu não quero ser constitucionalista, nem jurista, mas ela vem de ponta a ponta, nos indicando como a gente tem que interpretar essas políticas públicas. E no caso da pergunta do conexão de Povos da Floresta. Povos da Floresta. Eu achei super interessante. Um dos nossos projetos que nós também temos na promotoria é sobre a internet e a luz elétrica para todas as comunidades. Vejam bem, você manter modos de vida tradicional, você se alimentar adequadamente, nada tem a ver com você estar ausente de um mundo digital, de um mundo global. Então, é um pensar local para atingir um mundo global. Então, assim, é super necessário para eles conhecerem a realidade, eles terem mais proximidade com pessoas que já tiveram experiências, porque, por exemplo, o Nordeste, hoje, o Sudeste, ele já é totalmente envolvido no PENAI, por exemplo, coisa que a gente ainda não conseguiu. O Matheus sabe, que ele também vai para Santarém, Oriximiná também, acho que a gente se encontrou em Oriximiná, não foi?
que é um dos municípios imensos que nós temos lá, com bastante quilombolas e indígenas. E é isso que a gente quer. A gente quer que todos estejam conectados, mas sem a necessidade do quê? De uma colonização ou de uma neocolonização. Não, eu mantenho a minha cultura, eu mantenho a minha vivência, mas eu estou conectado. Eu sei que aquilo existe, eu sei que eu posso participar, e eu sei principalmente que a política pública é para me financiar. Então, eu quero saber de um financiamento justo. Quando a gente fala disso aqui, a gente está falando de uma justiça climática verdadeira, gente. Vocês não entendem o papel disso aqui. Porque o que é justiça climática? É você dar a cada um aquilo que é devido. Então, ele protege a floresta, ele produz o seu alimento. Então, por que ele não está sendo financiado? Obrigada, tá, gente? Desculpa ter me alongado. Vou passar para o Arnaldo aqui. Para o Arnoldo e depois para o Marcos. Obrigado. Bom, gente, eu acho que as duas perguntas aqui da agroecologia, agricultura familiar e a relevância que ela deve ter, o reconhecimento, de um lado, e a própria discussão da conectividade, que não é só do ponto de vista tecnológico, né? A conexão também entre as... Quando a gente fala de comida, a gente está falando de alimentação, né? E a alimentação, do ponto de vista constitucional, é um direito, né? Então, todos têm o direito. E quando a gente fala todos, no caso do Brasil, a grande maioria está vivendo nas áreas urbanas. Então, eu tenho que pensar a agroecologia, a agricultura familiar, como base do sistema alimentar, olhando também e querendo entender, e tendo que entender a dinâmica de quem come dentro da cidade. Se 2/3 da população de Belém está morando em favela, como que eles comem? Como que aquela comida chega? Da onde ela vem? Como ela é produzida. E se eu quero ser parte da solução, eu não posso pensar só no meu umbigo. Eu fui diretor de geração de renda e agregação de valor da agricultura familiar. Então, meu papel era política pública para o mundo da oferta, agricultura familiar. Ajudei a criar o PAA em cada uma das suas palavras. Ajudei a criar os 30% do PENAI em cada uma das suas, cada um dos seus artigos, tanto da lei quanto depois da regulamentação. Mas quando eu fui ser secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o meu papel era como garantir o direito humano à alimentação. Como ajudar e contribuir a tirar o Brasil do mapa da fome. Aí você tem que raciocinar a solução a partir de quem come. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se a gente não entender o encadeamento das várias etapas do caminho da comida até chegar em quem come, eu não vou contribuir. Então, cada um tem que sair do seu pedestal, do seu lugar, e tentar se colocar no lugar do outro. Se eu, como comunidade indígena, quero participar do sistema alimentar, eu vou ter que me integrar com o sistema alimentar de alguma forma. Eu tenho que me adaptar e me ajustar, se quiser. Porque você não é obrigado, como comunidade quilombola, indígena, agricultura familiar, ou qualquer outra forma de organização e vivência no campo, se eu quiser participar de um sistema alimentar que abastece Manaus, eu tenho que entender a dinâmica de Manaus. Se eu quiser participar do maior mercado consumidor de alimentos, que é São Paulo, eu tenho que entender a vida de São Paulo. Se eu quiser abastecer as escolas do Rio de Janeiro, lá nos morros, nas favelas, como que chega a comida em cada escola, eu tenho que conseguir me adaptar àquilo ali. Então, eu acho que um dos nossos desafios, para quem está nesse mundo de cada oferta, é tentar se organizar também, entendendo a dinâmica do lado de lá. Porque eu acho que a gente improvisa muito. O ideal, para terminar aqui, o ideal muitas vezes nosso, é ir até a ponta, ignorando todas as etapas da operação. Muita gente da agricultura familiar gostaria de ter uma lojinha lá no meio da cidade do Rio de Janeiro, porque não quer interagir, não conhece e não admite que talvez tenha que fazer uma parceria com um pequeno varejo daquela cidade, com o distribuidor daquela cidade, com o transportador, que é um terceiro, porque todo mundo quer ter o seu caminhão, quer ter o seu frete, quer ter a sua estrutura. Nenhuma grande empresa quer ter estrutura, mas muitas vezes nós queremos ter todas as estruturas até chegar ao consumidor final, ignorando a realidade da operação. Então, devolvo a provocação aqui de conectividade, de escala,
de participar do sistema, que eu acho que também é um desafio nosso, que estamos muito mais desse lado, entender como encontrar soluções que dialogam com a realidade de quem está comendo lá do outro lado, inclusive em relação a preço. Não tem feira agroecológica em periferia. Não tem feira de orgânico em periferia. Estou desafiando para encontrar. Se tem, são muito poucas. Então, enfim, por aí vai a discussão que é boa, né, Fabiano? Sim. Marcos, por favor. Bom, pessoal, eu queria fazer só poder fazer aqui os pontos que trouxeram e dizer o seguinte: boa parte do que a gente come, do que a gente veste e do que a gente usa, nem sempre somos nós que escolhemos. Se a gente considerar tudo isso, boa parte é os grandes meios de comunicação e as grandes empresas. Então, muitas vezes, isso vem da influência. Por que eu estou dizendo isso? Cada vez que passa, a gente tende até a consumindo mais ultraprocessados. E o que isso tem a ver? Quando a gente pega os circuitos curtos, né, que a agricultura familiar, que os agricultores ali menores nos municípios produzem, são alimentos de qualidade. Mas, muitas vezes, esses alimentos eles não têm a visibilidade devida. E o desenvolvimento, o crescimento, a ampliação disso é um conjunto de fatores. Então, para o desenvolvimento do campo, da agricultura familiar, das florestas, você precisa da questão do crédito para ser subsidiado, dos mercados institucionais que têm avançado, mas que ainda é um desafio. Você tem a questão de pensar na comercialização, na política pública de saúde, de educação. Quando a gente fala de educação, aí, o debate hoje da educação, por exemplo, do campo, né, assim, dos indígenas, né, dos quilombolas. Né. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a gente só vai conseguir avançar quando a gente conseguir avançar essas etapas de cada ponto disso. Então, quando se fala em tecnologia, a gente hoje, a comunicação, a internet tem chegado em muitos cantos, mas ainda tem muitos cantos que não chegou. Por exemplo, na minha comunidade a energia chegou na época do Luz para Todos. Então, é muito recente, se a gente for olhar, do ponto de vista da nossa caminhada histórica, né, de uma comunidade ter acesso à energia e poder ter acesso às demais políticas. Quando a gente fala de sucessão rural, por exemplo, de comercialização dos produtos, a conectividade tem uma importância muito grande. A gente tem experiência de agricultores familiares que, na pandemia, utilizou a internet para poder comercializar e passou a pandemia e eles criaram formas de comercialização através da própria rede social. E esse processo continuou. Então, a conectividade ela ajudou no processo, daquele processo de comercialização dos produtos, mas hoje é uma forma dela receber notícia, de receber informação, de conversar com os amigos, com os parentes. Meu pai tem 76 anos, ele teve acesso à internet talvez de 2, 3 anos para cá. E ele conversa com o Brasil inteiro de pessoas que ele tinha contato há 50 anos atrás. Então, como que essa tecnologia pode nos ajudar, quanto à agricultura familiar, a permanecer no campo? E aí não é fixar, é permanecer, de ter a escolha, né? E aí, uma das coisas que é importante, nós estamos num mundo que esse negócio está virando de cabeça para baixo. Não sei se isso é só uma impressão minha. A gente está vendo um mundo onde as redes sociais influenciam um monte de coisa, onde que as tecnologias, que a inteligência artificial, mas os problemas, eles continuam praticamente os mesmos, só muda o jeito. Então, como que a gente usa hoje a política pública, as tecnologias, para nos ajudar, né, através da educação, à distância e assim por diante. A outra coisa com relação que trouxe aqui, da agroecologia, né, como se pensa na produção. Aí eu vou voltar à fala anterior. Para você poder ter um incentivo para as pessoas poderem produzir, muitos já trabalham e produzem de forma agroecológica, mas para você poder intensificar isso, você precisa de incentivo. Se eu chego na escola e eu vou vender o meu produto lá, alface, aí eu tenho todo um processo de trabalho agroecológico sustentável, protegendo o meio ambiente, aí o meu vizinho, ele também vai vender alface, e o preço da alface dele é o mesmo do meu, sendo que as condições que eu estou trabalhando é diferente. Então, a política precisa dar incentivo. A isenção tributária, acho que foi você que trouxe, quando fala assim, a estrutura do país, de avião, né, da exportação, que é isenção tributária, estrutura, ferrovias, essa estrutura está sendo dada, muitas vezes, para o grande, mas qual que é a estrutura que você está dando para o pequeno poder crescer, poder produzir de forma agroecológica? Como que está com relação à assistência técnica? Parece um negócio pequeno, mas se você está produzindo, muitas vezes as pessoas não têm acesso ao básico de orientação na produção.
E a política pública do PENAI e do PA hoje tem sido uma referência, porque muita gente tem sido uma janela. Os agricultores começam a comercializar, ele consegue até escala de produção, porque ele sabe que todo mês ele vai conseguir vender e vai crescendo. Aí você, quanto agricultor vai produzir, você não tem nenhum incentivo, você tem a produção, aí essa semana você consegue vender. Na semana que vem, eu não tenho uma garantia, eu perco a minha produção. Então, esse desenvolvimento vai depender muito dessa questão da política pública. E, mais uma vez, valorizar essa questão dos circuitos curtos, né? Valorizar a questão das feiras locais. Vocês já perceberam, não sei aqui muitos, aqui a gente está na cidade, né, na capital, mas se você pegar cidades menores, aqui também com certeza tem nos pontos específicos, que a questão das feiras livres, por exemplo, os agricultores que vão ali toda semana, que vendem, o alimento é um alimento diferenciado, a qualidade do alimento. E ele não vende, não é só alimento, ele vende um produto e ele tem história. A gente tem uma feira, estou fechando aqui, a gente tem uma feira em Minas que chama Agriminas, que é uma feira estadual da agricultura familiar. E as pessoas que vão comercializar são agricultores. E aí, quando os consumidores vão comprar, que chega, aí vai vender o café. Ele não vende só o café, ele tem uma história por trás que ele vai dizer como que aquele café foi, de onde que veio, que hora que ele levanta, como que foi feita a colheita, como que ele trabalha junto com a família. Então, o produto tem uma história e ele está vendendo e consumindo o produto que ele comercializa. Então, é só fazer essas contribuições. O perdão do trocadilho é um assunto insaciável, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, vai ter uma mesa daqui a pouco. Eu tenho certeza que todos os meus colegas aqui estão disponíveis ali na fila do café. Obrigado pela participação de todos aqui.